mesmo é que é família, daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. José Eduardo dos Santos evitou o pior. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você a ninguém. E a família, segundo chegou aqui o site, o país, né? José Eduardo dos Santos evitou o pior, né? E por, né? Não tem aqui um escrito, é um escritor, não tem. Mas é isso, né? Fonte, o jornal O País. Vamos ouvir aqui a matéria. Para o antigo diplomata, na altura, na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, José Eduardo dos Santos desempenhou um papel importante para o fim do conflito armado. Conseguido o objetivo, frisou, ainda orientou a instauração de anistia para todos que estiveram do outro lado da luta. Com essa postura, Luiz Neto Quiambata entende que José Eduardo dos Santos evitou um banho de sangue que devia ser registado dias depois da morte de Jonas Savimbi. A intenção das forças era eliminar todos os sobreviventes que sobraram do lado da UNITA. Mas José Eduardo dos Santos empenhou-se pessoalmente para que tal tragédia não acontecesse. É efetivamente um homem da paz e a que o país deve saber honrar os seus feitos, defendeu. Para Luiz Neto Quiambata, é preciso parar com a tendência de apagar da história as pessoas que deram por Angola. Para ele, José Eduardo dos Santos, Gués, teve uma importância capital para que hoje o país celebrasse os 19 de paz. Precisamos agora é nos reconciliar todos os dias. É um processo que todos temos a obrigação de seguir, apontou. Para o coordenador do Observatório Eleitoral, Luís Jimbo, o legado deixado pela governação de GES é difícil de separar da governação do MPLA porque o partido governante atuou sempre como uma unidade. No seu entendimento, não há legado de José Eduardo dos Santos sem governação do MPLA conforme explicou. Há sim um legado de Eduardo dos Santos em cada um dos membros do MPLA, onde também se inclui o atual Presidente da República. Naturalmente, o 04 de Abril pertence na história a José Eduardo dos Santos, assim como a Lavoura Agostinho Neto, Holder Roberto e Jonas Savimbi, apontou. Ambição desmedida fraturou o país por seu lado. O professor de Ciência Política, Oliveira Castro, entende que, depois do estabelecimento da paz, não se olhou com preocupação para o alargamento das bases para a sustentabilidade do país. No seu entender, os bons indicadores econômicos que o país registrou durante o ano de 2008, como resultado das boas vendas do barril do petróleo, criou uma classe de governantes oportunistas, o que criou um contrapeso ao processo de efetiva reconciliação nacional. Conforme explicou, enquanto milhares de famílias sobreviviam com extremas dificuldades, pessoas ligadas ao poder aproveitaram para saquear o bem público para benefícios pessoas com as consequências a se refletirem até aos dias de hoje. O que não foi bem feito no passado até agora se reflete na vida das populações. Poderíamos ter construído uma Angola melhor. E quando a injustiça é maior não há como falar-se em reconciliação, apontou. Precisamos conquistar a paz social. Jalutina Santos, especialista em ciências políticas, entende que o dia 4 de abril marca o fim de uma trajetória político-militar difícil para Angola e os angolanos. Para ele, a partir desta data, os angolanos descobriram o verdadeiro sentido e significado da paz e estabilidade militar, sendo que foi igualmente, a partir desta data que se começou o processo de reintegração das famílias angolanas desavindas após anos de guerra civil e terminou, de um modo geral, o sofrimento dos angolanos. É uma data que ficará para sempre na memória coletiva dos angolanos por ter, sobretudo, marcado o fim de uma época difícil e o princípio de uma nova era, frisou. Para Lutina Santos, hoje, decorridos 19 anos de paz, a guerra é parte do passado, mas as suas repercussões manter-se-ão na história coletiva e servirão de lições para as sucessivas gerações de angolanos. O acadêmico considera ainda que a conservação da paz é um dever de cada angolano e, em particular, dos políticos.
Mas é importante lembrar que nós temos uma paz política e precisamos, com o esforço de todos, conquistarmos a paz social. Ou seja, aquela paz que deve restituir estabilidade social e bem-estar a cada angolano. Por outro lado, Lutina Santos disse ainda que a paz permitiu uma abertura do país até na forma de se fazer política. Conforme explicou, nos anos 90 o ambiente político era dominado pelo MPLA, UNITA e FMLA com o estabelecimento da paz, frisou. Houve a abertura para o estabelecimento de novos atores políticos. Notamos uma evolução aceitável e visíveis mudanças na forma de posicionamento dos partidos e dos políticos. Porém, temos de salientar que de 2010-2021 a emergência de uma nova sociedade civil e de novas formas de participação política influenciaram mudanças aceitáveis que deixam bons indicadores para o futuro, referiu. Uma governança de desafios olhando para o atual contexto. Luís Jimbo considera a governação de João Lourenço como sendo um símbolo de uma nova era em Angola sem precedentes em vários domínios como da liberdade de expressão e manifestação, da impunidade e combate à corrupção. De acordo com Luís Jimbo, a governação de João Lourenço sofreu grandes golpes externos no capítulo econômico como o registro do preço mais baixo do petróleo a nível mundial, a pandemia Covid-19, as mudanças climáticas e a seca no sul de Angola. Porém, em consequência destes fatores externos e de outros internos, já vividos na governação de José Eduardo dos Santos, disse que os angolanos estão a comemorar 19 anos de paz com mais fome nas famílias, mais desempregados e sem esperança e prosperidade a curto e médio prazo de vida. Porém, apesar destas zonas cinzentas, defende a necessidade de se preservar a paz. Na sua visão, conservar a paz se faz com atitudes e comportamentos político e cívico que restam a memória de dor da guerra e de todos aqueles que morreram na guerra sem ter em conta de que lado estiveram para que a geração presente olhe para o passado com orgulho. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, ativa as notificações, partilhe o vídeo e comenta. Porque isso também é notícia, vocês não sabiam, estão a saber a partir de hoje. Então é notícia. A nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neto, a família de Elo continua. Os nossos contactos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos vídeos. Queria a sua própria opinião, que é muito importante. E tu me dia de tomar. Até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não vai jogar você, Maringão.